Nós temos uma legislação absurdamente deficiente no Brasil. Nós temos leis demais e aplicabilidade de menos, né? E eu creio que quando as pessoas experimentam um país mais organizado, vamos pegar o caso dos Estados Unidos, o que elas estão querendo dizer é o seguinte: como aqui tudo pode ser previsível, que é algo diferente do que acontece no Brasil. Uhum. Nós não temos previsibilidade para nada. Uhum. Pergunto aí para você, que é pequeno empresário, pequeno empreendedor que está nos assistindo, qual é o seu horizonte de previsibilidade no seu negócio hoje? Uma semana? Um mês? Isso é ridículo. Não se pode investir recursos num negócio tendo um horizonte de previsibilidade de 30 dias. Porque não se sabe, de repente muda uma lei, aparece um governo que diz que vai fazer toda uma revolução, uma reforma tributária que, na verdade, é um monstro embalado em papel de presente, que é o que nós estamos vendo hoje. Né? Então, esse é o grande problema que nós temos no Brasil. As pessoas se encantam com um país que funciona. O Brasil não funciona, lamentavelmente. Por falta de planejamento, na sua opinião? Por falta de planejamento, por falta de seriedade. Estamos falando das faltas. Por excesso de leis, por excesso de protecionismo. Nós temos um grave problema hoje no Brasil, que é o de contratar pessoas. Existem mais direitos do que deveres a serem cumpridos. Existem mais custos, o que desestimula qualquer empreendedor a contratar alguém. Então, ele prefere dormir menos, trabalhar mais, substituir um terceiro. Ele piora a sua qualidade de vida ao invés de estar dando oportunidade para alguém que seria um pai de família. Por quê? Porque o nosso sócio oculto, que é o governo, come 50%, 60% de tudo que você ganha e você não vê retorno, o que é pior nessa história toda, né? Você viu, interessante você citar isso, que agora há pouco eu li uma notícia sobre uma nova lei, né, do atual governo federal sobre a regularização de colocar no mesmo parâmetro os salários de homens e de mulheres. Só que a matéria dizia, em questão, que essa lei já existia e que, assim, meio que na surdina, esse novo texto, na verdade, coloca mais dificuldades para o empregador. Sim. A pergunta que eu faço é, por que o governo não deixa o mercado se ajustar? Você não vê esse tipo de intervenção nos Estados Unidos, no Canadá, na Holanda. Não existe isso. Na Holanda, por exemplo, existe um forte fator social, uma preocupação social, mas as leis são claras, elas estão aqui. Você quer empreender? Quero. Então, é o seguinte, você tem que respeitar este rol de normas. Respeitando, tudo bem. Se você vai ganhar 10 ou ganhar 1.000, é mérito seu. Aqui não. Aqui é o seguinte, porque o empresário... A imagem que se formou nesse país e que não se consegue mais desfazer é de que o empresário é o vilão da história. Ele se aproveita de todo mundo. Quando nós sabemos, nós dois sabemos, quem está nos assistindo sabe, toda a torcida do Flamengo sabe que o empresário é o elo mais fraco nessa cadeia, porque você tem que pagar primeiro os impostos, depois as despesas da sua empresa, a folha de pagamento, as obrigações sociais do seu funcionário, se sobrar, você tira o seu prolabore. Se depois de 12 meses não tiver nenhum problema, você pode tirar suas férias. Não está escrito em lugar nenhum que o empresário tenha que tirar suas férias, mas o empregado está escrito, ele tem que tirar suas férias. Sim. Então, são essas coisas que tornam o Brasil um país esquisito para quem vem de fora. E para quem sai e vai para um outro lugar que seja medianamente organizado, passa a ser um paraíso. Mas como é fácil, como é simples funcionar. Tudo funciona nos Estados Unidos. Eu quero deixar um parênteses aqui, porque as pessoas tendem a imaginar que os Estados Unidos é uma maravilha. Tem pobre, tem muita pobreza, tem problema de assistência social lá que é diferente do nosso, principalmente com relação à saúde, mas tudo isso é previsível. Tudo isso está escrito, é uma Constituição enxutíssima, não é
É uma Constituição que existe para barrar o governo sobre o povo e não o povo sobre o governo. Exatamente. Então, não é essa peneira que nós temos aqui. A cada 2 meses tem um projeto de lei complementar, aquela coisa. Cara, pelo amor de Deus, ninguém se organiza, ninguém consegue se entender numa balbúrdia dessa. É isso que nós estamos vivendo. As pessoas não conseguem se planejar até por essa instabilidade de não saber o que a lei vai criar daqui a pouco. Hoje eu estou abrindo um negócio, daqui a pouco amanhã você pode considerar que esse é um negócio que não é interessante, isso, aquilo. Vimos agora recentemente aqui as compras feitas naqueles sites chineses, Sim. até $50 era isento, porque eram miudezas, coisinhas, unidades. Bastou trocar de governo, cresceu o olho para aquela arrecadação que não estava sendo feita, tem que taxar. Né? E aí o que a gente vê hoje no Brasil? O governo faz o quê? Ele coloca primeiro o bode na sala, eu vou criar o problema, eu vou taxar tudo. Aí vem aquela gritaria, né? Um monte de amiga minha, e as minhas brusinhas, agora não posso mais comprar no Shopee, aquela coisa toda, porque esse governo está ali com isso e aquilo. Aí o cara viu, ou já sabia que tinha dado uma mancada. Não, então eu vou trazer para $50 a isenção. Todo mundo ficou feliz, ok, tudo bem. Ele testou até onde ele podia ir. Isso é todo santo dia no Brasil acontece. Se o Executivo Federal tivesse um sujeito sentado na cadeira que se preocupasse em produzir mais do que gastar, nós seríamos um país riquíssimo. Nós temos tudo o que nós precisamos e tudo o que os outros querem aqui dentro. Acontece que, repetidamente, senta gente lá dentro, naquela cadeira, que quer gastar mais do que se pode produzir. Aí gera esse descompasso. Né? Então, o governo tem que emitir esses títulos. Que é interessante para os bancos. Os bancos, então, vou te contar uma coisa aqui. Esses títulos Só para mim. Esses títulos pagam muito bem. Só que existe uma norma, e eu vou dizer aqui isso por ter ouvido falar, mas eu não consegui, isso é uma coisa que não fica claro em lugar nenhum. Né? Você não consegue ler isso claramente em algum lugar. Mas existe uma norma que me disseram, que é o seguinte: quando o governo emite um lote de títulos da dívida, através de portarias, não está na Constituição, são portarias lá de algumas instituições do governo, é o seguinte: eu vou emitir 10 bilhões de reais em títulos da dívida. Então, tem uma norma que diz o seguinte: a obrigatoriedade do governo é oferecer primeiro para os bancos. Ele não pode chegar no mercado e dizer assim, população brasileira, vocês querem ganhar dinheiro com o título da dívida que eu estou emitindo aqui? Não, peraí, deixa eu ver se eles querem. Se eles não quiserem, acordo por trás dos panos, assim. Exatamente, regulamentado. Então, se os bancos disserem que querem, e eles sempre querem, porque eles têm governo na mão, eles estão pagando bem, mas tem o governo na mão. Se os bancos disserem que querem, eles têm direito a ficar com até 70% do total da emissão. Exercer o direito de 70%, sim, os outros 30% agora pode jogar para a plebe. Aí vem aqueles, olha, surgiu uma série, um lote agora de títulos do Tesouro Direto para 25 anos, aquela história toda, pagando tanto, isso e aquilo. Tem negócio da China ali no meio. Tá? Mas para quem tem dinheiro, né? Está todo mundo meio assim, então você não tem como comprar. É um esquema. Cara, nós somos a arquibancada, nós só ficamos assistindo. O jogo está correndo lá e nós não podemos fazer nada, a gente só está torcendo. E mais isso, né? Não, onde você pensar nessa estrutura de governo, tem esse tipo de coisa. Então, quer dizer, aí a gente faz um podcast aqui reclamando da situação. Cara, quem somos nós? A gente meros observadores. A gente pode, quando muito, levantar a indignação de um ou de outro que está assistindo, mas eu deixo claro aqui que nós não vamos fazer nada, mesmo que a gente queira. Nós não conseguimos. Um sistema bem forte, que está aí funcionando há muito tempo. Não. E só entra quem concordar em dançar a música que está tocando, senão você não entra. Já teve gente que não quis concordar e caiu. Você pode citar nomes? Presidentes. Dilma. Presidentes que foram contra o status quo da coisa. Fernando Collor de Mello, Dilma Rousseff. Né? Quiseram fazer umas bobajadas. Começaram a incomodar um determinado segmento, uma panelinha dessa mega, super, ultra elite. Não, você não. Chegou para você, tá? Dá um jeito. Vai lá, pega meia dúzia de congressista, entra com um pedido. Essa mega super elite que tem que ficar contente ou descontente com os presidentes. Uma pergunta aqui, uma dúvida que surgiu na minha cabeça. Esses caras são do Brasil? Esses caras são brasileiros? Ou é uma elite de fora? Tem de
tudo tem que é tomado lado, conta? né? Tem de tudo que é lado. Assim, pelo que a gente consegue depreender pelas leituras que tem por aí, né? A influência dos estrangeiros aumentou muito ultimamente. Mas aqui no Brasil, quem comanda são umas figurinhas bem carimbadas aqui. Eu sou um crítico do governo Interferir na economia. Se intrometer na economia, exatamente. O governo tem que cuidar daquilo que lhe é afeto. Cuidar da população, gerir o país. O governo não tem que ganhar dinheiro com banco. O governo não tem que ganhar dinheiro com gasolina. Deixa que o mercado se vire. Aí vem aquela história assim, mas se liberar, os caras vão botar R$10 o litro. Se o sujeito botar R$10 o litro aqui, você procura outro posto que não cobre R$10. O nome disso é competição, o nome disso é mercado. Agora, governo estabelecer preço. Nós temos uma política de tabelamento... Imprimir dinheiro. Exato. Nós temos uma política de tabelamento de preço disfarçada no Brasil, mas temos. Combustível, esse tipo de coisa. Tudo vem de cima. Tudo. E isso mata, né? Toda a competição, toda iniciativa privada. Tira toda a vontade de você empreender, de competir. Você falava em informalidade. Pequenos empreendedores que... Eu nunca recomendo isso, tá? Se você realmente decidiu que vai abrir um negócio, por menor que seja, bota uma coisa na cabeça. Você tem que declarar tudo o que a sua empresa faz. Fatura, os seus funcionários, porque não existe outra forma de você saber se ela está dando certo ou não. Quando você começa a esconder faturamento para não pagar imposto, ali adiante você vai falir sem saber por quê. Por quê? Você não teve números para analisar, né? Eu faturo 100 mil por mês, mas se eu declarar que eu faturo 100 mil por mês, o governo vai me comer uns 20 de imposto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que faturo 50, os outros 50 eu boto de lado. Vai levar um ano. Daqui a pouco você tem que arrancar aqueles 50 NVs que estava lá, botar para cobrir aqui e ainda pagar um monte de coisa por fora e ficar endividado porque você não... Você pega o carro para fazer uma viagem sem olhar o mapa antes, para onde é que você vai, qual é a estrada que você vai pegar? Não pega. É impossível ter um controle fora disso. É muito trabalhoso. Tudo é burocracia. Tudo feito para dificultar, parece. Tudo que é é a vida de burocracia. quem quer começar alguma coisa. Tudo é burocracia e assim, ó. Vigilância sanitária. Tá bom. Aí eu estou lá com o meu empreendimento pronto, que é voltado para a área de saúde. Agora precisa do ok da vigilância sanitária. A vigilância manda a Sara. Aí a Sara chega lá e diz assim, não, isso aqui não pode ser assim, isso aqui tem que ser desse jeito, tem que substituir isso aqui, alterar aquilo ali. Beleza? Ela te dá um relatório e você fica estupefato. Meu Deus, eu peguei todas as normas, li tudo e ainda tem isso aqui de errado. Tá bom, vou fazer. Altera. Em 30 dias, nós vamos vir dar uma olhada, ver se você realmente fez o que está aqui. Beleza? Beleza. Sara vira as costas e vai embora. Dali 30 dias vem o Pedro no lugar da Sara. Mas isso aqui não precisa. Como que não precisa? Nossa, acontece muito. Não, mas olha aqui, a tua colega aqui... Estou me identificando tanto. Ela veio aqui e disse que eu precisava trocar isso aqui. Não. Por que disseram isso para você? Te passaram a informação errada. Ela está enganada, exatamente. Ela estava enganada, ou você não entendeu direito, sempre assim, né? Você pode não ter entendido direito. Então, você botou dinheiro, se adequou de novo, perdeu tempo. Pegou 30 senhas. Poderia estar faturando nesse período. Não, eu não posso abrir porque eu tenho que ajustar a empresa conforme as normas. Aí vem um outro e diz assim, não precisava nada disso. Cara, isso estimula alguém a abrir uma empresa num país? O Brasil não vai para frente, porque tem uma turminha que rala, que são os pequenos e médios empresários, porque os grandes empresários e governo é a mesma coisa, né? Eles têm um apoia o outro e tal. Então, esses ganham. Mas 80%, 90% da população, que são os pequenos e médios empresários, são que estão ralando. Aí você fala, mas por que esse pessoal não se rebela? Não se rebela porque todo mundo virou criminoso. Por que todo mundo virou criminoso? Porque o Estado transforma você em criminoso. Se você abre uma barraquinha de pipoca, você vira criminoso no Brasil. Você vai reclamar do governo, sendo que você tem milhões de problemas nas suas costas. É você está sonegando, você não usa o jalequinho da vigilância sanitária, você não faz a higiene, não sei o quê, de acordo com a norma do Ministério da Saúde. Você está preocupado com o seu filho que quer ficar no clube o dia inteiro e não quer estudar? Como é que é? Você quer ficar preocupado com o filho que está o dia inteiro ali no clube, com as mulheres e não quer estudar? É o pai que está lá trabalhando, então. Pois é, exatamente. Ele tem a preocupação da família já, né? Que já é grande. Então, ele não vai preocupar com essas questões. Sociedade. Aí tem um lado bom e um lado ruim disso aí. O lado bom é que você tem um empresário, né? O pequeno e médio empresário, que é a formiguinha que fica ali trabalhando para a cigarrinha cantar, né? Beleza. Então, que bom, né? Família, isso é uma coisa boa. Só que aí o cara, quando ele está preocupado com a família, ele deixa de preocupar com o Estado.
Nós somos uma sociedade que não preocupa com o Estado, não preocupa com a comunidade, ao contrário dos Estados Unidos ou da Europa, do hemisfério norte. No hemisfério norte, se você joga um papelzinho no chão, a sua vizinha vem te dar um maior esculacho. O que é isso? Eu vou chamar não sei quem, eu vou te denunciar, tal. Entendeu? Por quê? Porque lá não tem família. Assim, o lado de família... papel social, né? Eles são muito mais pelo social. Por quê? Porque as tribos germânicas, eles não tinham muito, assim, amorzinho, nhenhenzinho, entendeu? Não tinha muita família. Era o clã. Era a união do clã. Então, eles têm lá o instinto da comunidade. Nós, brasileiros e ibéricos, temos o instinto da quê? Família. Da casa. Da casa, da família. E eles têm o instinto da comunidade. Então, nós, quando a gente preocupa com família, a gente está preocupado com um amigo. Né? A gente não quer nem saber de governo, a gente sabe que governo não tem nada a ver, a gente sabe que Estado, lei, por isso que o brasileiro não respeita, na verdade, Estado, lei, política, não gosta, não respeita, não quer nem saber disso, ele quer saber de um jeito de se arrumar, inclusive usando do Estado, para que a sua família e seus amigos vivam bem. Então, com isso, tem um lado bom, que é família, beleza, amor, tal, mas tem um lado ruim. E aí, que é o lado ruim, que é ele não tá nem aí pro Estado. E aí, quando ele se falar assim, cara... O Estado está acabando com a sua empresa e tal. Aí ele fala assim, mas eu não mexo com isso não. Sabe por quê? Porque, primeiro, não dá em nada. Segundo, eu sou criminoso também, eu tenho o rabo preso. Terceiro, esse Estado aí vai acabar comigo. Não é o que eles estão fazendo? O STF não está prendendo todo mundo, acabando com todo mundo. Você fala uma coisa, esse te prende. Você vai em Brasília e faz uma passeata, esse te prende. Né? Tira... Então, isso aí... Esse pessoal da cúpula, eles são extremamente inteligentes. Eles estão jogando com o psiquismo do brasileiro. O psiquismo do brasileiro é desse jeito. Você pensa, eu vou mexer com isso, não vai adiantar nada. Eu vou deixar de estar mexendo com a minha família, de estar lidando com a minha família. Não vai adiantar nada isso aí que eles estão fazendo. E eu também tenho o rabo preso, porque eu sou nego. Eu tenho que... todas as leis eu não respeito. Eu sou diretor de hospital. Você precisa de ver o tanto de lei que tem em cima de você, de regra, só de livro, comissão de infecção hospitalar, comissão de segurança do paciente, comissão de cozinha. Olha, deve dar uns 20 livros, sem brincadeira de coisa. Nem quem escreve lê. Não, ninguém lê. Mas isso é a regra. Toda vistoria que você tem, é só livro que eles veem. Toda acreditação, melhora das suas notas, é o livro que eles veem. Entendeu? É uma sociedade extremamente burocratizada. Por isso que o que está acontecendo? Os hospitais psiquiátricos estão acabando e estão surgindo o quê? Clandestino, casa de recuperação, casa de repouso, asilo, certo? Fazendinha, tudo isso são os hospitais psiquiátricos. É o empresário que está sendo taxado, impedido de trabalhar, e aí gera o quê? O clandestino, o informal. Por quê? E por que ninguém peita isso? Fala, peraí, essas leis estão todas erradas. O que é isso e tal? Porque ninguém acredita nisso, ninguém acredita nessas leis. O cara da associação de hospitais, o cara da associação médica, ele quer mais ser amigo do governo, viajar junto com o governo, certo? Se lasca aí, cara. Pô, mas é a nossa associação e tal. Não, se lasca, entendeu? Porque todo mundo quer ser amigo. Amigo de quem? Do governo. Levar a família... Amigo de quem pode fazer alguma coisa, né? E ele é o quê? Você é aquele empresáriozinho, todo empresário brasileiro, pequeno e médio empresário, ele é um criminoso, ele é um cara escondido, envergonhado. Todo dia ele levanta e fala assim, gente, o que eu estou fazendo de errado? Eu tenho um supermercado, meu Deus, aquele Danone lá, aquele iogurte, ele vai vencer. Pode ter alguma coisa na lei que o pega sem ele saber, Sempre né? tem. E parece que mesmo que vencer, né? Por exemplo, o pessoal perguntar por que grandes supermercados não dão a comida vencida para quem tá Não passando pode, fome. né? Porque Nem se restaurante. der, às vezes a pessoa passa mal, aí entra com processo. Não aí... pode, mas vender pode. Vender pode. Se passar mal depois de pagar, pode. Se passar mal de graça, Não, aí já você não vê pode. o paradoxo. Você vê o paradoxo. Todo mundo aí judicializa, igual você falou, né? Então, assim, eu não confio em ninguém. Eu só confio na minha família. Eu não confio no empresário lá. Então, o empresário também não confia em mim. Então, o empresário não dá Danone, aquele Danone que está vencendo, ele não dá para ninguém. Por quê? Porque ele vai ser processado. Tá, mas aí você fala, mas você não acabou de falar que o brasileiro não confia no Estado? Aí eu falo, sim, não confia. Ele não confia até que o Estado não possa servir a ele. Ele vai processar aquele cara, não porque ele acredita na justiça, em princípios, não acredita nisso.
Ele acredita que ele vai ganhar algum dinheiro, entendeu? Então, E aí, no meio disso, os que acreditam ficam como? Caem em que profundidade de depressão você existencial? fala assim, os que acreditam... Os que acreditam, e você falou assim, o cara não faz isso porque ele Virtude, acredita em moral. justiça. Tá, e os que acreditam no meio desse engodo ali, no meio desse Brasilzão bagunçado, como é que Quem que acredita? fica? Quem que acredita? Não, você acha que ninguém, não deve ter ninguém. Ninguém acredita. Você acha que a alta cúpula, você acha que a alta cúpula Uns gatos da sociedade pingados. brasileira acredita na justiça? Não, a alta cúpula, eu não boto muita fé nela, então eu nem considero ela Pois na é, hora que a gente tá não falando. existe, porque para eles não existe justiça. Não existe justiça, Uhum. certo? Aí nós entramos numa discussão muito profunda, eu acho que dá tema para outras coisas. Por quê? Se você estuda a organização da justiça, o que acontece? Você pega Hans Kelsen, por exemplo, que é um autor muito interessante. Ele fala... As leis, elas precisam de uma norma fundamental. Toda lei, toda Constituição precisa de uma norma fundamental. Beleza. Aí você fala, aí você vai lá na nossa Constituição. Aí você vê lá, quais são as normas fundamentais? Igualdade, por exemplo. Vamos pegar a igualdade. A igualdade é uma norma fundamental. Todos são iguais perante a lei. São iguais perante a lei? Então, nós não temos essa norma fundamental. A nossa Constituição não é a norma fundamental. Por que não existe essa norma fundamental? Porque nós não temos mais princípios morais. Por que nós não temos mais princípios morais? Porque o princípio moral que nós tínhamos, que era as leis do universo, as leis de Deus, foram abolidas pelo iluminismo. Então, quando o iluminismo começou, ele destruiu as leis, as normas fundamentais do direito natural. Que eram o quê? O amor ao próximo, que é não matar, não roubar, não fornicar. 10 mandamentos. Enfim, ele destruiu isso. Então, nós ficamos o quê? Sem princípios. Aí, o que o iluminismo falou? Nós vamos nos reunir, vamos fazer princípios. Vamos inventar os nossos. Vamos inventar os nossos. Só que quando você reúne com um punhado de pessoas, essas pessoas buscam o quê? O prazer. Você não reúne com muitas pessoas e fala, gente, vamos fazer uma regra moral. Quando você junta muita gente, vira putaria. Essa é a verdade. Você não dá moral. Não dá moral. Não dá existe. Pra concordar na moralidade. Então, isso é um fenômeno da psicologia social. Tem um psiquiatra social francês, e depois sociólogo também, que chama Gustave Le Bon, que ele tem vários livros sobre isso, sobre psicologia de massa, inclusive um que chama Psicologia das Massas, ele mostra isso. De uma multidão, você não espera nenhum resultado moral. Você só tem esbórnia, só tem bagunça, anarquia e dissolução, Rebelião devassidão. das massas. Exatamente. Do Ortega y Gasset. Então, é mais ou menos o mesmo espírito. Então, Então, o que acontece? Nós estamos vivendo num estado, certo? Cujas normas fundamentais do direito e tudo são criadas por colegiados. É o socialismo, é o comunismo também, né? É o socialismo, quem define a moral é o colegiado. Só que esse colegiado não tem moral. Então, nós vivemos uma situação anárquica, uma situação anômica, diria melhor Émile Durkheim, aquele sociólogo francês, que é aquela situação onde nós não temos lei, na verdade. Nós temos uma fake lei. Uma fake news, entendeu? Leis, e por isso que elas são quebradas a toda hora, e por isso ninguém acredita nelas. Você só acredita, e você tem que dar sorte de um juiz criar essa lei. Porque tem um filósofo do direito americano, chama John Gray, que ele diz o seguinte, quem cria justiça é o juiz. Porque aquela lei que está ali, ela é uma coisa genérica, é muito genérica, não roubarás. Mas o cara chega no juiz e fala, juiz, eu roubei porque meu filho está passando fome, juiz, eu roubei porque minha mulher está grávida, juiz, eu roubei porque eu não dou conta de trabalhar. Então o juiz, ele muda aquilo ali, fala, tá bom, você roubou, mas eu não vou aplicar a lei em você, não. Então diz o John Gray, quem aplica a lei quem faz a lei são os tribunais. Uhum. Bom, então essa é a verdade, nós não temos princípios mais. E essas leis que nós temos... Vou levantar o dedo. Falei. Pra não te interromper. Não, mas é porque eu tava, enfim, ouvindo uma palestra esses dias e um cara falou assim que não, porque toda lei moral, vamos supor, os 10 mandamentos, eles são direcionamentos. Não dá pra você pegar aquele negócio estrito e colocar na situação da vida concreta. Então, por isso que, em vez de ter o legalismo na cabeça, você tem que ter um senso moral para adequar essa lei divina na situação real. Essa lei que existe no mundo, da moral, e adequar isso na hora que você estiver passando por uma situação, qualquer uma concreta na vida. Igual você falou, não roubarás, beleza, mas tem a situação aqui, você olha e tal. E aí tem amenizantes, né? Tem agravantes, então
a lei, ela não dá para ser estrita, colocada em cima da situação moral. A lei nunca é estrita, tanto é que tem aquele ditado famoso, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Quando você quer punir alguém, você pega isso é típico no Brasil, desde o ladrão de galinha até a Lava Jato. O que o povo faz nessa situação em que os caras que deviam lidar com a justiça não estão fazendo isso? É muito complexo, porque aí você tá narrando, primeiro, o que está acontecendo no Brasil, exatamente, e segundo, a gente vê que é uma crise institucional, e você disse muito bem na questão do check and balances, né, que é uma expressão norte-americana, mas significa o quê? O sistema de freios e contrapeso. Não existe, numa democracia, nenhum poder acima de outro, vamos dizer assim. Porém, na nossa democracia tupiniquim, Sim. né, da República das Bananas, se eu falar isso, eu tô sendo um analfabeto político. Desculpa se você acreditar nessa alegação de que os poderes estão harmônicos, Entendi. O sistema de freios e contrapesos está funcionando. Isso não existe no Brasil. O que é um juiz, o que é um rei absolutista? O Luís XIV definiu. L'état c'est moi. Exatamente, o Estado sou eu. E ele deu uma aula de história e de ciência política, quando ele falou que o Estado sou eu. Por quê? Nele estava o poder legislativo. Por mais que tivesse um parlamento francês, não gostei dessa lei, é para fazer assim. O parlamento francês fazia, conforme ele mandou. Uhum. O Estado, então, o legislativo era ele, o judiciário era ele, por mais que ele tinha juízes delegados nos condados lá esparramados, chegava uma decisão de um juiz. Aí a pessoa vai a ele, né? Não concordo. O que ele faria? Não. Então, peraí, é para mudar essa decisão. Não é assim. O poder máximo era dele. E a questão do executivo. O administrador máximo nem precisa falar, né? Que é ele. Então, todos os poderes circundavam em torno dessa figura. Tudo que começa com você tem que fazer isso, eu já fico... É uma imposição. Aí entra naquilo que eu ia falar, né? Na minha liberdade que vem de Deus. Tudo que ofende a liberdade que Deus me deu, parece que ela já acende todos os alertas vermelhos na minha cabeça, sabe? Opa, esse caminho, Eu também esse não caminho gosto, tá não. errado. Sou chegada em estado, não. Esse negócio de imposto, sei lá, me dá coceira, Olha cara. só, tem uma carga tributária extremamente pesada e eu vejo assim que ela é criminosa. Por que ela é criminosa? Vamos falar aqui do nosso... Agora eu vou fazer propaganda, viu, Cláudia? A Cláudia tá ouvindo a gente. Vai ficar com raiva. Arroz Cristal, que é o melhor que nós temos. Tá? Vou arredondar porque 23? Quanto que Não, tá? vou arredondar. Vou colocar 30 reais. Isso tudo? Não, né? Eu tô subindo, inflacionei um pouco. Entendi. Mas olha só para facilitar a conta. Do arroz Cristal, hoje mais ou menos, você vai pagar ali 25, 27% de tributos. Vou arredondar, 30%. É isso mesmo? 30% de tributo do arroz Cristal. 1/3 do saco de arroz? 1/3 do saco de arroz vai para o Estado. O pobre, pessoa pobre... Parecendo vai fazenda dar... coletivista do Stalin, isso aqui, ué. Não, olha só, vai dar... Dá o seu arroz aí. Mas é quase, 30%. Mas olha só, eu vou te mostrar o tanto que o Estado é maldito. Quem defende o Estado é porque gosta de apanhar. Mas olha só, então nós temos aí praticamente 30%, R$9. R$9 aqui no Brasil. Vai pro Estado. Além do seu salário, das outras coisas, gasolina, né? Enfim, gasolina é 50%. Então, R$9. R$9 para mim, para você, talvez é o lanche que a gente vai sair daqui, vai tomar, né, um café, ok. Agora, R$9 para uma pessoa ganhar um salário mínimo. Meu Deus. R$9 é uma pequena fortuna. Você tá entendendo? Uma pessoa que tem salário mínimo. Eu tenho 4 filhos. E tem 4 filhos como eu, que tá cheio de brasileiros assim. É desumano. Que eu não vivo numa bolha. Eu sei o que acontece lá fora. É desumano. Medicamentos. Tem medicamento que é 30%, 40%. Como que o Estado ele consegue tributar comida e medicamento? Ainda bem que você falou que você sabe o que acontece, porque hoje em dia o cara bota um paletó, o povo já desautoriza ele a conversar. Não, você não pode falar nada. Só que a pessoa esquece que no Brasil, R$2 a mais, R$2.000 a mais ou R$2.000 a menos, te muda de classe, querido. Exatamente. Tá todo mundo nesse cálculo estatal aí, né, que é feito, né? Outro exemplo. Você já ouviu falar em frogá? Acho que é isso. Pato. É o fígado do pato. É um pato que é criado confinado. Gente, é comida de rico. Nunca comi isso, não. O pato. É um negócio assim... Ele morre de tanto comer o pato. Eu tenho um amigo que direto come. Ele fica confinado. Ele fica praticamente imóvel. Tem essa sociedade de proteção
dos animais aí, que até fala que é maus trato, enfim, que ele fica confinado a vida inteira, ele nem anda praticamente, e ele engorda muito, e aquilo ali vai inchando o fígado dele, e deixa o fígado dele muito mole, enfim, um sabor peculiar. Você sabia que qual que é o imposto que é cobrado sobre o foie gras? Foie gras? R$0. Nada? Nada. Ah, que cachorrada. 30% arroz e nada do pato? Esse é o estado que nós temos. Ele te pisa no seu pescoço, ele te humilha, ele te esmaga financeiramente. Porque imagina uma empresa, imagina você, indivíduo, tendo que praticamente... você sabe o que eu falo? Eu falo que é um sistema de semi-escravidão. O brasileiro vive num sistema de semi-escravidão. Porque a escravidão completa, tudo que você produz é do Estado, é do senhor, né? Vamos dizer assim, né? Aqui não, metade. Metade do que a gente produz é do Estado. É um sistema de semi-escravidão. E aí tem um detalhe. Você não pode questionar esse Estado, você não pode refutar, você não pode emitir sua opinião, você não pode manifestar. Somos ou não semi-escravos?